Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. E hoje a gente começa falando de inflação. Inflação não, né? Deflação. Saiu um número essa semana da inflação de setembro e veio um número negativo. O que isso quer dizer? Que os preços em média da economia caíram. Ou seja, o custo de vida caiu. Isso em parte é uma notícia boa, mas deixou muita gente assustada, porque pode ser uma manifestação de uma economia fraca. Então vamos explicar primeiro o que é esse dado da inflação. Bom, o que é inflação? A inflação no Brasil, o principal índice de inflação é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele mede como, em média, os preços variaram na economia, no caso, preços para o consumidor. Então tem-se uma cesta de consumo que apura-se para consumidores entre 1 e 40 salários mínimos e avalia-se como essa cesta de consumo, o preço, o valor dela variou ao longo do tempo. Isso é a inflação. E a inflação no Brasil é no IPCA. O IPCA é o principal índice de inflação, que é o que guia as decisões de política monetária do Banco Central. Quando o Banco Central decide a taxa de juros com base no sistema de metas de inflação, é esse índice que ele está mirando, a variação desse índice que ele está mirando. Então o que acontece? Isso é uma média, né? Porque tem um monte de produto no índice. Você tem produto de limpeza, você tem comida, você tem produto de lazer, educação, saúde, tem um monte de coisa lá dentro do índice, e isso aí está medindo como eles estão variando em média. Os produtos que têm mais peso no orçamento do consumidor, eles vão ser mais importantes na hora de calcular essa média, eles vão ter um peso maior no cálculo da média. Então, se eu, por exemplo, comparar gasolina com jogar na loteria, gasolina tem um peso muito maior porque ela é muito mais importante no orçamento dos consumidores. Então, quando a gente olha o número negativo, que é o que apareceu para setembro, não é só negativo, ele é o menor valor para setembro desde 1998. O valor negativo quer dizer que essa média de preços caiu. Por um lado, é bom porque o custo de vida está caindo, mas por outro lado, pode sinalizar que a economia está tão fraca que os preços não estão conseguindo subir. E no caso, eles estão conseguindo, eles na verdade estão caindo, né? Então a demanda está tão baixa, a economia está tão capengando que os preços em média estão caindo. Primeira coisa, é muito complicado olhar para um número isolado desse. Então pode ser que seja uma coisa completamente episódica que aconteceu ali, não é que a economia está fraca e aí você está num processo de deflação generalizado, tá? A gente tem que olhar para períodos mais longos de tempo, esperar aí um tempo e ver se você tem deflação consistente ao longo do tempo, para falar que o que está acontecendo é demanda muito baixa, fazendo que a economia se arraste, e uma manifestação disso é que os preços estão decaindo em média. Segundo ponto, em cima disso, quando a gente olha para o passado, a gente vê a deflação. Então eu estou pegando um gráfico aqui do valor econômico, de uma matéria do Valor. E a hora que a gente vê, vocês podem ver essa é a taxa de inflação mês a mês, você vê que ela sobe e desce, e a gente vê lá aqui, o último número aqui, que é o de setembro de 2019, menos 0,04, mas se a gente olhar aqui em novembro de 2018, a gente também vê uma deflação aparecendo. E ela não se manteve, não foi aparentemente foi uma coisa episódica. Você olha para os meses seguintes, você vê a inflação de novo positiva. Então, para a gente ter uma ideia de que é de fato um problema, um sintoma de um problema maior, a gente precisa ver esse troço se arrastando durante vários períodos, não uma coisa episódica. Outro ponto, para realmente ser um problema, tem que ver a deflação disseminada no índice como um todo, não em alguns produtos. Então, o que pode ter acontecido é que você tem produtos específicos que pesam bastante no índice, que eles tiveram uma queda muito forte de preço e estão puxando o índice para baixo. Então aí, no fim das contas, aparece o número negativo. Então, a hora que a gente olha, então nessa mesma matéria do Valor, tem como variaram os preços por grandes grupos, tá? Então, o que são os grandes grupos aqui no caso? Alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Se fosse um negócio generalizado, deveria aparecer uma deflação na maioria dos casos. E o que a gente observa é que a queda de preços média aconteceu basicamente em dois grupos, que é artigos de residência, alimentação e bebidas. E é isso que está puxando o índice para baixo, está jogando ele no lado negativo.
Os outros grandes grupos eles tiveram variação muito perto de zero ou positivo. Então não era uma coisa que eu me preocuparia no momento. Eu esperaria para ver se é uma coisa que é generalizada. Eu acho que não vai ser. Não só no tempo, a gente ter deflação vários períodos no tempo, mas também em vários itens, né, disseminada no índice como um todo, o que não parece ser o caso, pelo menos por enquanto. Outro ponto que tem muita gente falando do número de inflação é que isso aí vai puxar a inflação do ano para baixo, o que pode acelerar quedas nas taxas de juros do Banco Central. Então, com a inflação baixa, o Banco Central ele pode ter mais espaço aí para baixar ainda mais a taxa de juros, e com esse número negativo ele tende a puxar a inflação do ano para baixo. De novo, eu esperaria um pouco mais. Pode ser uma coisa episódica. A gente falou em vídeos passados aqui, aparentemente o Banco Central não está muito preocupado em acertar exatamente a meta nesse ano. Ela vai ficar ali no intervalo de variação que o Banco Central está mirando, mas não necessariamente vai acertar o centro da meta. O que a gente está vendo na ata do Banco Central passada é que ele basicamente está mirando o centro da meta em 2020, e até lá, do mesmo modo que aconteceu alguma coisa episódica que está jogando a inflação para baixo, agora pode aparecer também outra coisa episódica que vai jogar a inflação para cima. Então, eu não levaria esse número muito a ferro e fogo, esperaria ver o que acontece nos próximos meses. E, na verdade, a meta de inflação, aparentemente, o centro da meta que o Banco Central está mirando é 2020. Por falar em queda de juro, a gente vê repercussões aí dessa nova política do Banco Central de juros mais baixos, juros baixos que a gente nunca tinha visto por aqui, pelo menos eu não me lembro. E a gente vê dados aí que mostram que na ponta o juro está caindo também. Então isso é uma coisa muito boa. Então a gente vê notícias aí de quedas de taxa de juros para financiamento imobiliário. Outra coisa que está acontecendo também é que os bancos estão sofrendo pressão para diminuir a taxa de administração de seus fundos. Então, por um lado, isso é uma taxa de juros básica, ela também significa que os bancos eles têm um custo menor para captar dinheiro. Então, o banco, a maior parte do dinheiro que está no banco não é dele. Ele pega dinheiro de depositantes que colocam dinheiro ali. Muitos desses estão buscando algum tipo de juro, por exemplo, em renda fixa, e empresta esse dinheiro para outras pessoas que estão precisando do dinheiro, por exemplo, para abrir negócio, para fazer capital de giro, para comprar eletrodoméstico, o que quer que seja, que as pessoas estão precisando de dinheiro que não tem dinheiro no momento. Então, com o juro mais baixo do Banco Central, o custo de captação também para o banco é menor. Então, ele acaba, em parte, transferindo esse custo mais baixo lá na ponta. O que a gente está vendo aí é queda em alguns exemplos de queda. Então, no caso, eu mencionei aqui queda no financiamento imobiliário, que a gente está vendo aí notícias de alguns bancos realizando isso. Então, por outro lado, também, como o banco está pagando mais baixo quem está colocando dinheiro lá, ele também está sofrendo pressão para diminuir taxa de administração. Tá? Então, com um rendimento mais baixo, se ele mantiver a taxa de administração, quem está colocando dinheiro no banco vai ter um retorno muito baixo, e dependendo do caso até negativo. Ninguém não vai começar mais para ninguém. Então o banco também está tendo que baixar a taxa os bancos também estão tendo que baixar a taxa de administração por conta disso. Então a gente também está vendo movimentos nesse sentido. Por falar em taxa de administração, a gente teve uma discussão recente aí entre o presidente da Câmara, mais uma, né? Entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a Caixa Econômica. Então, no caso, sobre o FGTS. O que é o FGTS? O FGTS é uma poupança compulsória que é feita pelos trabalhadores formais, em que o governo pega um pedaço do salário desses trabalhadores e coloca num fundo, e esse fundo ele paga uma determinada taxa ali, que em geral é baixa, e o trabalhador não tem muita liberdade para mexer nesse dinheiro que é dele. Então teve mudanças recentes do governo nesse sentido de mexer no FGTS, que foram positivas, de, primeiro, aumentar a remuneração do FGTS, que é bom para o trabalhador, que o dinheiro dele está lá e estava sendo remunerado em taxa muito baixa. E, além disso, aumentar a flexibilidade do acesso a esses recursos, se o trabalhador precisar. Então, outra coisa que está acontecendo também é que esse dinheiro que é retirado do trabalhador, ele é colocado num fundo que é administrado pela Caixa Econômica. E tem um movimento aí do Congresso de tirar o monopólio da Caixa Econômica sobre os recursos do FGTS.
A Caixa Econômica cobra 1% de taxa de administração. Se tiver mais competição entre bancos aí para administrar esse recurso, a tendência é que essa taxa caia. Por que isso seria bom? Hoje, com a mudança na remuneração do fundo, 100% do lucro do fundo está indo para o trabalhador. Isso está fazendo com que você consiga remunerar o trabalhador mais. Se você diminuir a taxa de administração, mais dinheiro pode ir para o trabalhador, que é uma coisa boa. Então vamos ver o que acontece. Como isso se desenrola, o Congresso quer tirar o monopólio da Caixa, o presidente Bolsonaro sinalizou que não quer. Parece que esse movimento já foi suficiente para a Caixa se mexer, então já tem uma negociação aí do banco com o Ministério da Economia para baixar a taxa de administração, o que pode ser, no fim das contas, bom para o trabalhador, porque o fundo tende a dar mais lucro com isso, e o retorno do FGTS pode ser ainda maior. O último assunto que eu queria falar aqui é sobre preços online. Saiu uma matéria interessante do Valor Invest essa semana, e eles olharam preços online de celular quando a pessoa faz a pesquisa de preço por um aparelho que é Android, ou por um iPhone, ou pelo computador. E notaram que dependendo da loja, e no caso da loja aí, lojas americanas e Submarino, tem diferença de preço. As lojas cobram preços diferentes dependendo de onde veio a consulta de preço. Isso em economia a gente chama de discriminação de preço. O produtor ele gostaria de cobrar preços diferentes de consumidores diferentes. Então, se eu, por exemplo, estou disposto a pagar R$5.000 num aparelho celular e você, por exemplo, está disposta a pagar R$3.000, o produtor gostaria de cobrar mais caro de mim e mais barato de você, porque assim ele pega um pedaço grande da minha disposição a pagar e ele não perde você, porque se ele cobrasse, por exemplo, R$4.000, ele não conseguiria vender para você. Então, cobrar preços diferentes é ótimo pro produtor, para quem está vendendo. Não é óbvio que é bom para o consumidor. Pode ser bom, pode ser ruim. Tá? Para quem paga, quem está disposto a pagar muito, em geral é ruim. Para quem está disposto a pagar menos, aí depende. É complicado para uma loja fazer discriminação de preço, porque quando ela vai colocar uma etiqueta no preço, ela não sabe quem é o consumidor que está entrando na loja. Ela não sabe se é o consumidor que está disposto a pagar alto ou baixo. Então, em geral, ela cobra um preço único. Pro online, ele tem mais informação. Então ele consegue ver, por exemplo, o histórico de busca, ver da onde que está vindo essa busca, que pode sinalizar se a pessoa tem mais dinheiro ou menos, ou está disposta a pagar mais ou menos. Com essa informação ele consegue cobrar preços diferentes e as duas pessoas entrando numa loja virtual, elas estão olhando etiqueta de preço diferente, não é o mesmo produto com a mesma etiqueta de preço ali. Então a empresa tem mais flexibilidade no sentido que ela tem mais informação sobre os consumidores e ela conseguiria cobrar preços diferentes por produtos diferentes. Essa matéria do Valor está mostrando isso para preços online. Para algumas empresas, eles fizeram também pesquisas com outras empresas do setor, como Magazine Luiza, e não enxergaram essa discriminação de preço. Isso é uma coisa interessante, porque a gente falou sobre isso no Porquê na semana passada, para os Estados Unidos, sobre uma pesquisa mostrando que tem muito pouca variação no espaço entre locais de preços online. O que é uma coisa, a princípio, estranha, porque com a tecnologia na mão, as empresas conseguiriam discriminar preço entre se o consumidor vem de um estado ou de outro. Mas isso não acontece. Os preços, em geral, são os mesmos no país inteiro. No caso, os dados que estão olhando é a Amazon, né, que é a principal empresa de comércio online dos Estados Unidos e do mundo, e não vê muita variação de preço entre estados nos Estados Unidos, e a justificativa que eles dão para isso, eles poderiam fazer, eles têm mais flexibilidade para isso, por causa que eles têm mais informação sobre os consumidores, usam algoritmo e tal, só que não fazem porque pega mal. E dão alguns exemplos de casos em que a Amazon foi acusada de ter feito discriminação de preço entre consumidores e pegou mal, e ninguém sabe, no caso, fez ou não fez, mas pegou mal. Mas aparentemente no Brasil se faz. E uma coisa interessante, né, pra gente pensar, será que o Brasil é diferente dos Estados Unidos nesse sentido? Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o nosso vídeo. A gente volta na semana que vem. Dá uma olhada no nosso site, tem bastante conteúdo lá, www.porque.com.br. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E a gente conversa mais na semana que vem. Um abraço!